Buenas senhores, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diagonais de um polígono. Inicialmente, caso os senhores não sejam inscritos no canal, por favor façam isso. Isso vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês. Diagonais de um polígono, então. O que são e como funcionam? Acredito, gente, que inicialmente a gente precisa conversar sobre o que é um polígono. Então, basicamente, o que é um polígono são formas geométricas formadas por segmentos de reta, certo? Então o próprio nome diz, né, polígonos, vários lados, né, polivários, gonos, lados. Então são formas geométricas de vários lados construídas por segmentos de reta. Gente, tem alguns elementos que são extremamente importantes que a gente ressalte agora no início, que eles vão aparecer bastante lá para frente. O primeiro deles é o que nós chamamos de vértice, tá? Vértice, gente, são esses pontos de intersecção aqui, pontos onde esses segmentos de reta eles se encontram. Então esses caras são chamados de vértices. Vértices, certo? São esses pontos aqui. E a união de dois vértices consecutivos, né, dois vértices que estão um do lado do outro, é o que nós chamamos aqui de lado. Então, esses dois elementos são os importantes para nós agora. A questão dos lados, então isso aqui é um pentágono, né? Porque é um polígono de 5 lados. E ele tem também 5 vértices, certo? 5 pontos de intersecção entre os segmentos de reta que formam os lados. Tranquilo? São os elementos principais para essa parte do conteúdo que são diagonais de um polígono. Então, vamos para o conceito de diagonal. A ideia da diagonal, gente, é o seguinte. É basicamente quando eu saio de um vértice e quero chegar até o outro, certo? Só que não pode ser consecutivo. Então, a diagonal é a ligação de um vértice ao outro, não consecutivo a ele mesmo. Por quê, gente? Porque se eu ligar esse vértice, por exemplo, tá, a esse vértice aqui, o que eu estou formando? Estou formando um lado. E não é essa a ideia de diagonal. A ideia de diagonal é que eu saia de um vértice e vá até outro não consecutivo. Ou seja, eu não posso ligar nele mesmo e nem ligar no próprio consecutivo dele. Porque senão aqui eu teria o meu lado sendo formado. Mesma coisa aqui no pentágono, gente, né, que é o nosso próximo exemplo. Como que eu traço as diagonais? Eu saio de um vértice e vou até outro. Eu não posso ir para cá que eu formo um lado. Né? Então eu posso vir ou para cá, ou ainda, nesse caso, eu posso vir para esse cara aqui. Para cá eu não posso também. Então, gente, olha só. Poderia sair do outro aqui e fazer as outras, mas nesse momento a ideia é como que eu faço para definir quantas diagonais saem de cada vértice de um polígono qualquer. Tá? Como que eu determino isso? Como que eu descubro isso? Bom, primeiramente, nós sabemos que no triângulo, que é o nosso menor polígono possível, certo? Nós não temos como fazer. Tranquilo? Ele não tem. Um triângulo não tem diagonais. Porque quando eu tento fazer uma diagonal, eu formo um lado e isso não serve. Depois, gente, um quadrado ou um quadrilátero qualquer. Né? Como que eu faço para determinar quantas diagonais esse cara tem partindo de cada vértice? Bom, aqui no meu desenho eu pude testar, né? Pude fazer empiricamente e percebi que eu tenho só uma. Depois aqui no pentágono eu percebi que eu tenho duas saindo de cada vértice, né? Aqui eu teria para cá e para cá, aqui eu teria para cá e para cá, então duas de cada vértice. Como que eu posso determinar isso aqui, então? Bom, no número de diagonais, vamos chamar de D, ele é igual. Inicialmente a quantidade de vértices, né? Vamos chamar de N isso. Porque a quantidade de vértices é de onde sai a diagonal, então tem que ter. Só que, quais vértices eu tenho que tirar, que eu tenho que excluir? Bom, eu não posso ligar nele mesmo, e eu não posso ligar nos dois que estão em sequência, né? Então eu não posso ligar nele mesmo, não posso ligar no primeiro cara à esquerda, nem no primeiro cara à direita dele. Então é N menos 3. E, gente, é só isso, certo? Só isso. Pensa aqui, ó. Bom, pentágono. Eu tenho 5 vértices e de cada um deles sai apenas 2 diagonais. Então, 5 menos 3, 2 diagonais, certo? E isso, gente, vale para qualquer polígono. Por que eu estou colocando aqui para vocês essa fórmula? Daqui a pouco tem um problema aí, uma questão que pede para você calcular a quantidade de vértices que parte
né, quantidade de diagonais que parte de um vértice de um polígono de, sei lá, 30 lados. Então vai fazer risquinho por risquinho para saber que são lá quantas são, né? São 27 risquinhos que tem que fazer. Então se tu souber isso aqui, já te ajuda bastante, certo? E a outra coisa que a gente tem para conversar é basicamente a quantidade de diagonais de um polígono. Então, o total de diagonais de um polígono. Bom, novamente, coloquei um triângulo aqui e a gente sabe que o triângulo não tem nenhuma diagonal. O quadrado, por sua vez, olha só, um quadrilátero qualquer, concorda comigo que a gente consegue traçar dentro dele duas diagonais, certo? Não tem mais nenhum, porque senão vira lado. E em um pentágono a gente consegue já um número maior de diagonais. Então a gente pode vir daqui para cá, depois a gente consegue vir... A gente consegue vir daqui... Deixa eu só pegar certinho ali que eu peguei errado. A gente consegue vir, então, daqui para cá. Depois a gente consegue vir daqui, por exemplo, para cá. E assim a gente pode ir montando. Vou montando com vocês. Ó. Daqui eu saio, né? Como a gente viu agora no exemplo anterior, de cada vértice eu consigo fazer duas diagonais. Mas tu percebe que à medida que eu vou montando ele, alguns se repetem. Tipo, agora quando eu for pegar esse aqui, para cá já foi. Então falta só para lá. Aqui tem duas, pronto, fechou. Temos uma, duas, três, quatro, cinco diagonais. Certo? E assim sucessivamente. Só que pensa, daqui a pouco tu pega um polígono de 20 lados, como que tu vai pegar e calcular isso aí? Cara, é só pensar. Olha só. Vamos lá. Eu quero saber o número de diagonais, certo? Só que agora eu quero saber o número de diagonais total, não de cada vértice. Então o que eu vou fazer aqui? O que eu preciso pensar? Bem, inicialmente o elemento principal é o número de vértices, então n. Depois eu tenho que fazer minha quantidade meu número de vértices, né, vezes quantos saem de cada um. Quantos saem de cada um, a gente fez agora no slide anterior a fórmula deles, né, que é n menos 3. Aí lembra por quê, né? N menos 3 porque é a quantidade de vértices menos aqueles que ele não pode se ligar, que são os dois subsequentes e ele mesmo, por isso que é menos 3. Só que, se eu colocar só nessa fórmula, por exemplo, se eu testar aqui no quadrado, eu vou perceber que a resposta vai ser 4 vezes 1, né, que é 4 menos 3, que dá 4. E a verdade é que é 2 a resposta. Por quê, gente? Porque percebe que esse vértice aqui, ele tem uma diagonal. E esse vértice aqui oposto a ele também tem uma diagonal, que é a mesma. Então eu tenho que evitar essa volta. Ou seja, isso aqui vai ser sempre dividido por 2, para evitar que o mesmo vértice, conte, o mesmo diagonal, né, conte duas vezes pelos vértices opostos. Então, essa aqui é a minha formulazinha. Ela é bem simples, né? Sendo que D é o número de diagonais e N é a quantidade de lados, né? Desculpa, a quantidade de vértices que nós temos no nosso polígono. Né? Ou lados também, dá na mesma. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. E qualquer coisa vocês sabem como me encontrar. Até mais.